Então, a princípio, a gente só vai ver até TLV, né, que é Teoria de Ligação de Valência. Essa teoria, né, a gente viu na aula passada, né, que pelo modelo de Vesper, né, a gente já tem uma predileção, né, sobre os modelos num aspecto tridimensional, né? Então, a gente tem aquelas formações tridimensionais da molécula, em que o modelo de Lewis, né, a teoria de Lewis, ela não explica, porque ela só leva em consideração a ligação propriamente dita, né? Onde a gente definiu os critérios de ligação e os tipos de ligação. Qual eram os critérios para que uma ligação acontecesse, pessoal? Vocês ainda se lembram? Quais foram os dois critérios que a gente enumerou para que uma ligação ocorresse de fato? Isso aí é onde mata a galera, né? Ser estável e ter menor energia. Energia de quê? Menor energia? Na molécula, que eu digo. A gente diz, qual era o tipo de energia? Energia de ionização. Pronto, não é só dizer menor energia. Menor energia é a mesma coisa quando você responde na prova de matemática. Tinha muitos colegas meus que tinham uma raiva danada. Fazia as integrais, as derivadas, aí às vezes esquecia o sinal. Era para dar, vamos supor, menos 4, o cara colocou 4. Aí o professor tascava o X na questão todinha. O cara ficava irado. Disse, mas professor, não fiz todo certo. Não, mas era para dar menos 4. O sinal não está certo. É a mesma coisa você botar. É ter menor energia. Mas que energia? Tem energia cinética, energia potencial, né? Energia gravitacional, tem um monte de energia. Pode dizer só energia, é muito fácil. Então, os critérios para que uma ligação ocorra eram esses, né? Ser estável e ter menor energia potencial, menor energia de ionização. Tranquilo. Agora, pela teoria de ligação de valência, como o próprio nome está dizendo, nós vamos dar mais ênfase, né? Uma ênfase bem específica na camada de valência. Então, os critérios para que a ligação ocorra é quando há uma sobreposição de orbitais com elétrons com spins desemparelhados. Então, olha que interessante. Além da ligação ocorrer naquela região onde nós definimos que era a menor energia, né, de ionização, temos aqui, nesta região, onde uma eletrosfera de um elemento ela se acopla a outra eletrosfera do outro elétron. Então, neste momento, eu tenho que ter elétrons com spins desemparelhados. Então, eu tenho que ter lá naquela distribuição, aí novamente eu repito e enfatizo, a gente tem que saber aquela distribuição periódica, os conhecimentos passados para poder a gente entender os conhecimentos de agora. Tem que saber aqueles orbitais, aqueles subníveis atômicos, quais são os subníveis, como são preenchidos. A gente já fez isso em aula. Então, quando ele diz spins desemparelhados, são orbitais, aqueles orbitais subatômicos semi-preenchidos. Então, está faltando um elétron naqueles orbitais. Então, como eles estão desemparelhados, eles podem fazer a ligação. Aí até eu coloco aqui um adendo, né? Promoção eletrônica é o processo em que o átomo faz o desemparelhar de um ou mais elétrons na sua camada de valência. Aí eu posso botar como exemplo, professor, como é esse desemparelhamento de elétrons? Né? Vamos supor o seguinte, vamos supor o átomo de carbono. Né? Vamos colocar aqui o átomo de carbono. Vocês sabem que o átomo de carbono tem quantos elétrons? Hein, pessoal? 4. Não, 4 elétrons na sua última camada, né?
Isso, acho que é 12. 12 ou 14. Não, carbono Mas são 6 elétrons. 6. 6 elétrons. Ó, 6 elétrons. Aí vamos fazer a distribuição. Por isso que eu digo, não esqueçam dos conhecimentos que a gente já viu. A distribuição do carbono não é dessa maneira, ó. 1, S2, 2, S2, 2, P2. Não é assim? Isso mesmo. Pronto. Então, esta é a camada de valência. Vocês concordam que essa é a camada de valência do carbono? Não é? É. Pronto. Se nós representarmos pelos subníveis atômicos, não é dessa maneira? Qual é o subnível atômico? Quantas caixinhas eu tenho representados pelo subnível S? Não é apenas uma? Que a gente aprendeu já? E quantas caixinhas, né, ou quantos subníveis representa o orbital P? Não são 3? Então, eu representei o número de orbitais, né, de cada subnível. O subnível S e o subnível P. Não está correto, pessoal? Tá, sim. Agora eu vou distribuir os elétrons que tem em cada subnível. O subnível S tem 2 elétrons. Então, coloquei 1, 2. O subnível P tem 2 elétrons também. Pela distribuição, 1, 2. Veja que se a gente adentrasse somente pela ligação, pela a teoria de Lewis, né? Quantas ligações podem ser feitas no carbono? 2. 2, né? Mas a gente sabe que o carbono faz 4 ligações na maioria das vezes. Não é? Então fica meio esquisito. Como é que a teoria de Lewis, pela teoria de Lewis, a gente está vendo, vocês veem que só pode fazer 2, mas na verdade a gente vê que ele faz 4. Não é meio confuso? Então, a teoria de ligação de valência, ela explica que para o carbono fazer 4 ligações, tem que haver uma promoção eletrônica, que é o processo que o átomo faz para desemparelhar, aí eu frisei aqui, um ou mais elétrons na sua camada de valência. Então, o que é que o carbono faz para poder fazer mais ligações? Ele pega um desses elétrons da camada S e desemparelha. O processo de desemparelhamento é tirar um elétron da subcamada interna e jogar ele para a camada externa seguinte. Então ele pega da subcamada S e desemparelha, levando esse elétron para a camada 2p. Então ele tira daqui, e coloca o elétron na camada 2p. Fazendo isso, agora o carbono pode fazer quantas ligações, pessoal? 4. Então, a TLV, ela dá essa explicação. É por isso que o carbono faz 4 ligações. Porque o carbono ocorreu uma promoção eletrônica, um processo em que o átomo faz o desemparelhamento de um ou mais elétrons na sua camada de valência. Então, é por isso que o carbono e outros elementos que era de se esperar que fizesse menos ligações, eles fazem um número de ligações maiores, por conta desse processo de promoção eletrônica. Então, a TLV ela explica de uma forma mais dinâmica coisas que a teoria de Lewis não explicava, porque só leva em conta as ligações de fato.
Então, por essas ligações, vamos dizer aqui não é 2p2, né? Aí nós atribuímos na teoria de Lewis que ele tinha que chegar a 8 elétrons. Então, a gente sabe que aqui tinha que ter, se aqui na última camada tem 4, então a gente sabia que teria que fazer mais 4 ligações para chegar ao 2p6, né? E aqui ficar com 8 elétrons. Mas só que ele não me dizia como essas ligações eram feitas. A teoria de Lewis não diz isso, do porquê essas 4 ligações do carbono são feitas. Então, mas a teoria de ligação de valência, ela diz o porquê. Porque há uma promoção eletrônica. Então, vocês estão me entendendo até então? Tem alguém com dúvida dessa promoção eletrônica, pessoal? Professor, Oi. isso aí só acontece com carbono, né? Não, acontece com a maioria dos elementos do terceiro período em diante. Então, vai acontecer com a grande maioria da tabela periódica e com mais ênfase aos elementos da família 14 e 15. Então, tem o carbono, tem o nitrogênio, tem o silício, o fósforo, o germânio, o arsênio, o estanho, o antimônio, o chumbo, o bismuto e fora todos os outros que tem lá na tabela periódica. Então, vai ocorrer com uma porrada de elementos essa promoção eletrônica. E se a gente fosse se adentrar somente ou se atentar somente pela estrutura de Lewis, a teoria de Lewis, nós não iríamos saber que esse montante de elementos faziam mais de uma ligação por conta dessa promoção eletrônica. Porque quando Lewis propôs essa teoria, não existia ainda a mecânica quântica. Essa teoria de ligação de valência foi o primeiro modelo mecânico quântico para poder explicar. Então, você vê que quando a gente falava em teoria de Lewis, a gente em nenhum momento nós utilizávamos orbitais atômicos. Em nenhum momento nos nossos exemplos que a gente fez de ligação química, nós utilizamos subníveis atômicos. Né? E a gente não definiu que os níveis e subníveis atômicos já foi um modelo mecânico quântico pós-moderno da época, quando a gente estudou lá números quânticos principais e secundários. Quem desenvolveu foi Schrödinger, né? Nas suas teorias. E a teoria de Lewis é bem antes desses pensamentos, né? Dessas deduções matemáticas. A TLV ela veio para englobar os conhecimentos que a teoria de Lewis não explicava. Né? Então, ela veio para explicar o que a teoria de Lewis era falha. E um deles era explicar esse número a mais de ligações que a maioria dos elementos faziam. Né? Então, era por conta dessa promoção eletrônica, que é o quê? O processo em que o elemento faz no desmembramento de um dos seus subníveis atômicos. Mas uma coisa que você deve frisar, na teoria de ligação de valência, além daqueles 2 critérios que a gente enumerou como critérios de ligação, que são a ser estável e ter menor energia, né, de ionização, outro critério, quem diz isso é a TLV, os elétrons, os orbitais, na hora que fizerem a ligação, eles têm que estar desemparelhados. Como é que eles estão desemparelhados? Dessa maneira. Os subníveis atômicos estão semi-preenchidos. Vocês estão vendo que só estão com apenas um elétron. Né? E a gente aprendeu que o preenchimento de cada subnível é com 2 elétrons. Então, eles estão aptos, né? Estão dentro dos critérios de ligação para promover a ligação eletrônica. Vocês não concordam? Sim. Uhum. Então, se eles estão desemparelhados, então logo eles preenchem o critério de ligação. Se eles não tiverem desemparelhados, eles podem estar pelo que processo? Processo de promoção eletrônica. Né? Então, a gente vai ver o que?
como a gente está atribuindo que há uma sobreposição de orbitais, a gente também tem que levar em conta quais são os tipos de orbitais, né? Nós aprendemos lá no passado, não faz muito tempo, né? Mas acho que para vocês já fazem um tempão. Quais são os orbitais que nós temos, né? Os orbitais S. Nós pode ter uma sobreposição de orbitais S e P, ou podemos ter sobreposições de orbitais P. Podemos ainda ter sobreposições de orbitais S, D, e podemos ter também sobreposições de orbitais P e D. Nós aprendemos quais são os tipos de orbitais, né? Os orbitais S têm essa característica aqui circular, os orbitais P têm essa característica de halteres, e os orbitais D têm aquelas características daqueles trevos de 4 folhas. Se a gente olhar bem, para eles parecem os trevos de 4 folhas. Então, eu posso apagar aqui, pessoal? Professor, dá outro exemplo aí? Certo, não tem problema nenhum. Mas eu posso apagar aqui a parte de cima? Pode. Pode. Então vamos lá. Vamos supor aqui agora o enxofre. Quantos elétrons tem um enxofre? O enxofre 16. 16. Pronto, tranquilo. Como é a distribuição desse enxofre? Vamos lá distribuir o enxofre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, aqui dá 12, 4. Isso. Pronto, então essa é a distribuição. Então, as formas que a gente deve analisar é essa. Pega o elemento, olha seu número de elétrons, faz a distribuição eletrônica. Feito isso, já cumpriu a primeira etapa. Aí vamos para a segunda. Vamos lá analisar a camada de valência. A gente não disse a teoria de ligação de valência. Então vamos analisar esta região. Camada de valência. Vamos lá para os subníveis, os orbitais dos subníveis. Orbital S. 3s. Orbitais P. 3p. Aí vamos distribuir os elétrons. 3s, 3p, são 4. Opa! Pela teoria de Lewis, o enxofre só pode fazer quantas ligações? 2. 2, né? Mas a gente está olhando agora com uma visão da TLV, da teoria de ligação de valência. Ele está no terceiro nível de energia, né? Ele aqui, ó, eu não posso fazer a promoção eletrônica para os elétrons dos orbitais P. Posso, pessoal? Não. Porque se eu fizer a promoção eletrônica desse elétron aqui do subnível S, para qualquer um dos orbitais P, eu vou estar emparelhando e não desemparelhando. Eu tenho que desemparelhar esses elétrons. Mas nós já sabemos que ele é do nível 3. Lá na distribuição de Pauli, nós sabemos que esse subnível também comporta os subníveis D. Então, em tese, nós também temos esses orbitais aqui, ó, disponíveis, de mesma energia. Então, temos aqui, ó, o 3D. Veja que eu estou trabalhando, que é mais um dos critérios, né, que eu não mencionei, mas vou mencionar agora.
a promoção, né, a promoção ocorre no mesmo nível de energia. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu vou fazer a promoção eletrônica. Vocês estão vendo que os elétrons eles não estão ganhando e nem perdendo energia. Né? Eu não estou subindo de nível de energia, não estou indo para o 4 e nem muito menos descendo, indo para o 2. Vocês concordam comigo? É o quê, professor? Repete aí de novo. Vocês estão vendo que quando eu for fazer a promoção eletrônica, esses elétrons que vão migrar para o 3D, eles estão ocorrendo no mesmo nível de energia. Eu não estou levando esses elétrons, vamos supor, para o nível de energia 4S ou 4P, e nem diminuindo a energia. Não estou levando esses elétrons também para, vamos dizer, o 2S ou 2P. Vocês estão conseguindo me entender? Eles estão no mesmo nível de energia. Então, esses elétrons, para que ninguém tenha dúvida, esses elétrons não estão ganhando e também não estão perdendo energia. Eles estão no mesmo patamar. Né? Aqui é 3S, 3P e 3D. Dentro daquela distribuição de Pauling, em níveis de energia, eles são todos iguais. Os subníveis é que diferem, mas os níveis de energia, né, que são os nossos números quânticos principais, esses elétrons não estão ganhando nem perdendo, estão tudo na mesma. Então, a promoção eletrônica é um processo de desemparelhamento de um ou mais elétrons na sua camada de valência. Então, o primeiro que eu faço é do orbital S, que é o primeiro da linha. Eu não posso desmembrar eles para os elétrons do orbital P, porque todos já estão semi-preenchidos. Então, eu passo para os orbitais seguintes. E depois do P vem o D. Então, vai um elétron para o primeiro orbital 3D. Opa, vem para cá. Tem uma página aqui. Feito S, eu venho para os orbitais emparelhados do P. Opa, tem um só. Então, eu vou promover este elétron do primeiro orbital 3P para o segundo orbital 3D. Não, só o elétron. Então, eu promovi o segundo elétron. E tiro ele daqui. Então, feito isso, né, pela teoria de ligação de valência, o enxofre ele pode fazer até quantas ligações agora, pessoal? 6. Então, é por isso que o enxofre ele faz mais ligações e ele pode comportar mais de 8 elétrons na sua camada. Porque se eu preencher todas as 6 ligações que ele pode fazer, ele vai ficar com quantos elétrons? Né? Se eu preencher aqui, ó, fica com 2, 4, 6, 8, né? 10, 12 elétrons. Olha que interessante. Então, tem como a gente predizer muita coisa pela TLV. Né? Então, a TLV ela vai dizer quantas ligações o enxofre vai fazer, quantos elétrons ele vai ficar na sua camada de valência, né? E ainda dá para dizer qual é o tipo de ligação. Se eu tenho aqui ó, um elétron, todos esses elétrons aqui são do enxofre.
Se ele vai fazer ligações, ele tem que compartilhar elétrons com outros elementos. Vocês não concordam? Sim. Então, ele vai fazer aqui, vamos supor que os elétrons que eu vou colocar aqui em azul seja de outros elementos. Então, ele vai preencher, ó, 1, 2, 3, 4. Esses tipos de ligação onde há o compartilhamento de elétrons são ligações o que, gente? Covalentes. Então, ele faz 6 ligações covalentes, mas eu tenho ainda 3 orbitais vazios. Que tipo de ligação eu posso fazer nesses últimos 3 orbitais vazios? Ligações dativas. Então, tem como a gente, pela TLV, a gente pode inferir muita coisa, não pode? Sobre esse elemento de informações? Sim. Então, olha que teoria interessante. Né? De um elemento só, e apenas você tem uma distribuição eletrônica, nós fazemos a distribuição nos seus subníveis de energia, subníveis atômicos. Olha o tanto de informação que a gente ganha só numa distribuição eletrônica. Nós podemos saber quantas ligações ele faz, qual o tipo de ligação, o que é que ele, se ele quiser fazer ainda mais ligações, ele pode, e quais são os outros tipos de ligação que ele pode fazer. Né? Então, olha o tanto de informações que a gente ganha, né, numa simples distribuição eletrônica de subníveis atômicos. Agora com os conhecimentos que nós temos. Né? Então a gente tem como saber qual tipo de ligação, por isso que eu disse a vocês no início do nosso curso. Né? A gente vai aprender a galgar conhecimento. Então, com o conhecimento, isso aqui são conhecimentos do início do nosso curso, distribuição eletrônica e subníveis atômicos. Então tem como a gente inferir várias outras coisas que a gente só adquiriu agora, com conhecimentos que a gente viu lá atrás. Por isso que, novamente, eu friso, né? Não deixem de revisar, não deixem de olhar para o conhecimento que vocês já adquiriram antes, porque ele serve, sempre vai servir para os conhecimentos que vocês vão adquirir depois. Né? E muita gente se pega e diz, isso aí me lembra de não sei o que eu já vi. Isso aqui é bem parecido com aquilo outro. Porque é sempre um aglomerado de conhecimento. É como fosse um livro. Né? O que tem na última página é derivado do que você viu na primeira. Né? É só uma síntese do que você viu na primeira página, o que tem na última. Nada mais é do que isso. Então, aqui a gente vai aprender a ver esta promoção eletrônica. Tem alguém ainda com dúvidas sobre promoção eletrônica? Não, professor. Pronto, né? Então, vou apagar aqui a parte de baixo. Né? Então, pela TLV, esta promoção eletrônica, né, recebe um nome. Né? A gente não está dizendo que aqui foi a primeira teoria mecânica quântica. Então, esta promoção eletrônica nada mais é do que combinação teórica